Para todos os ouvintes, eu sou Gerlane, estou aqui com a palavra que o Senhor me deu nesta noite para proclamar a todos que precisam ouvir essa mensagem. A palavra do Senhor está escrito em Gênesis capítulo 13. Abraão e Ló se separam. Abraão saiu do Egito com a sua mulher e com tudo que tinha e foi para o sul de Canaã. E Ló, seu sobrinho, foi com ele. Abraão era muito rico e tinha gado, prata e ouro. Ele foi de um lugar que fica entre Betel e Ai, onde já haviam acampado antes. Abraão chegou ao altar que havia sido construído e adorou a Deus, o Senhor. Ló, que ia com Abraão, também levava ovelhas, cabras, gados, empregados, sua família. Não havia pasto que dessem para os dois ficarem juntos, pois eles tinham muitos animais. Por isso os homens que cuidavam dos animais de Abraão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nesse tempo, os cananeus e os fariseus ainda estavam vivendo ali. Um dia Abraão disse a Ló: nós somos parentes chegados e não é bom que a gente fique brigando, nem que os empregados briguem com os seus. Vamos nos separar. Escolha a terra aí, toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. E você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló olhou em volta e viu que o Vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água. Era como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. O vale era assim antes do Senhor haver destruído a cidade de Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o Vale do Jordão e foi na direção leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, Ló foi morar nas cidades do vale. Ló foi acampado até chegar a Sodoma, onde viviam a gente má que cometia pecados terríveis contra o Senhor. Depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abraão: de onde você está, olhe bem para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Farei com que os descendentes sejam tantos como pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. Amém. Glória a Deus por essa palavra. A palavra do Senhor é clara. Aqui, a palavra do Senhor fala de parentes. Parentes ricos, cada um tinha o seu gado, cada um tinha seus empregados, só que a terra estava pequena para os dois e começaram a contender, a brigar, cada um pelo pasto, cada um por sua água para alimentar seus animais. Então, a direção de Deus foi que Abraão não permitisse mais contenda entre eles. Então, houve uma decisão, houve uma escolha. A direção era que se separassem, porque toda contenda faz com que a pessoa se separe. Deus nos criou como igreja, Deus nos criou como família para que não venhamos contender. Porque a contenda separa povos, contenda separa pessoas, contenda fere o outro. E a palavra do Senhor diz no Salmo 133 que, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quando há contenda, nós acabamos separando e cada um tem que fazer a sua parte de se separar. Porque não dá para viver junto, não é verdade? Com contenda, com confusão, com ira. Deus não se agrada disso. Então a direção, já que houve contenda entre o tio Abraão e o sobrinho Ló, que se separassem. Mas cada um tem o poder da escolha. O tema dessa mensagem é o poder da escolha e suas consequências. Por quê? Porque houve essa direção
para que o plano de Deus fosse estabelecido na vida de Abraão. Que Abraão, em Gênesis 12, Deus falou: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Abraão não se separou, Abraão estava com um sobrinho junto dele. A ordem era: sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Então, ele cumpriu em parte, porque ele se separou com sua esposa do pai, mas levou o sobrinho junto. Chegou numa hora que houve essa contenda e tiveram de se separar de vez, para que o propósito se cumprisse na vida de Abraão. Então, nesse texto podemos extrair várias coisas. Primeiro é que Deus tem um plano para a vida de cada pessoa, de cada família. Deus tem um plano. E às vezes nós não entendemos coisas que nos acontecem em nossa família, mas no meio de todo embaraço, luta e problema, sempre tem um plano de Deus, que Deus vai direcionar para quebrar aquela corrente de contenda e cumprir o plano dele. Segundo lugar, poder da escolha. No texto fala como foi dada a direção a Abraão para eles se separarem. Aí Abraão falou: se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Sempre é uma direção divina e sempre é uma direção também que a própria pessoa escolhe. No caso ali, o Ló escolheu com seus próprios olhos. Fez uma escolha humana, de aparência. Ele viu uma campina boa, uma campina verdejante, uma campina cheia de água, e ele olhou e achou na escolha humana, na aparência daquela escolha, que aquele lugar seria bom para ele, para sua família, para os seus animais, para os seus empregados. E a palavra do Senhor diz justamente que ele escolheu na sua própria visão, na visão humana. E ele escolheu sem pensar nas consequências. Ele escolheu a campina, mas justamente aquela campina ia parar em Sodoma e Gomorra, que mais tarde em Gênesis fala que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Deus mandou juízo, porque aqueles homens de Sodoma e Gomorra eram pecadores. Então, pecadores terríveis contra o Senhor. Então, mais tarde, aquela escolha de Ló, escolha humana, sem pensar, teve uma consequência terrível. Foi Sodoma e Gomorra. Mas, nesse texto de Gênesis 13, fala que Abraão, depois que Ló se separou dele, Deus abriu os olhos a Abraão. Deus falou com Abraão que aquela terra que ele estava mostrando a Abraão, ele ia herdar, e os seus descendentes, ele seria abençoado, porque Abraão tinha comunhão com Deus, Abraão tinha intimidade com Deus, e Deus amava tanto Abraão, que Deus escolheu. Abraão não escolheu, muito diferente de Ló. A escolha de Ló foi feita na aparência, na visão humana, no desejo humano. E ele errou, porque, consequentemente, aquela escolha teve consequências terríveis mais tarde. Que mais tarde, Sodoma e Gomorra foi destruída. Era um campo bonito, de aparência bonita, mas mais tarde seria destruído pelo Senhor. Então, querido, nós temos que poder da escolha. Qual escolha que você faz? Você escolhe por si mesmo qualquer projeto para a sua vida? Ou você pede a Deus a direção, o direcionamento, que Deus possa te iluminar, abrir seus olhos para você escolher o melhor para a sua família? Porque nesse texto Gênesis 13 fala a respeito da consequência das nossas escolhas. São muito sérias. Muitas vezes nós estamos desapercebidos do mal que existe numa escolha, e nós escolhemos e temos consequências terríveis. Porque a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Deus está sempre olhando a nossa vida. Nós temos
o livre-arbítrio, mas nós temos que andar, como a palavra de Deus diz, prudentemente, com discernimento, dependendo do Senhor, para fazermos escolhas sábias, prudentes, que possam trazer consequências boas para as nossas famílias, para as nossas vidas. Porque se nós escolhermos um caminho, uma escolha por nós mesmos, na vaidade do nosso coração, que a Bíblia também diz em Jeremias 17, que o nosso coração é enganoso. O nosso coração é enganoso. E o coração engana. Se a gente fizer uma escolha por nós mesmos, pode ter consequências graves, sem consultar o Senhor. Amém? Que Deus abençoe essa palavra. Vamos orar agora. Que Deus abençoe sua família. Senhor Deus, obrigada. Que todos que ouvirem essa mensagem possam ser abençoados em sua casa. Que todos que ouvirem essa mensagem possam escolher o Senhor, depender do Senhor para fazerem escolhas de projetos pessoais. Em nome de Jesus, abençoe a todos. Amém. Amém.